Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Daniel, capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Dario achou por bem nomear 126 sátrapas, para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. O rei Dario vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, de onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te,
ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel, com voz que revela aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que é o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Terminando aqui, o rei, ele falou, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E nós devemos crer no nosso Deus e Pai, que Ele é o mesmo Deus de Daniel. Quem busca a Deus, ele não fica sem resposta. Quem confia em Deus, ele tem suas vitórias. Porque quantas pessoas, elas têm livramentos todos os dias e às vezes elas nem percebem. Quantas vezes as pessoas percebem sim que houve livramento. Umas elas atribuem a Deus e outras elas falam que foi sorte. Nunca foi sorte, é sempre Deus. Deus livrando, como diz aqui na palavra do Senhor. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões e ele nos livra todos os dias.
Quando Daniel se recusou a parar de falar com Deus por causa dos homens, Daniel, ele chamou a atenção de Deus porque ele falava com Deus 3 vezes ao dia. Ele orava de manhã, à tarde e à noite. E quando houve o decreto, quando proibiram, ele falou: eu não vou parar de orar. Nós não podemos parar de falar com Deus por causa de ninguém, de nada e nem de ninguém. A fé que você tem, ela não pode ser... Você não pode se esconder e você não pode esconder sua fé. Porque quem não nega a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles também não vão negar a ajuda, o socorro, a misericórdia, o perdão dos nossos pecados. Deus, se nós o procurarmos, Ele é Deus. Se não o procurarmos, Ele continua sendo Deus. Só que pra gente, nós filhos adotivos, filhos adotados pelo Senhor, não devemos nos afastar de Deus, porque tem pessoas que elas ficam em silêncio, elas têm vontade de falar das coisas de Deus, elas até querem falar, mas às vezes elas têm vergonha, elas têm receio do que vão falar delas, elas ficam preocupadas com o que as outras pessoas vão pensar. E elas têm chamado, às vezes uma pessoa ela tem chamado, ela entende que ela tem aquela necessidade de atender o chamado dela, mas ela fica com medo e ela fica com receio. Como que eu vou fazer isso? O que vão pensar de mim? Às vezes são jovens que sentem vontade de falar da palavra de Deus para os seus amigos, mas ele fica tímido, ela fica tímida, com medo, com receio de o que vão pensar, não vão querer me aceitar porque eu quero falar da palavra de Deus. Não guarde para si. O que Deus te entregou e o que Deus te entrega não é para ficar guardado. Fala de Deus. Não fica preocupado com o que os outros vão pensar de você. Pensa na tua intimidade com Deus. Se Daniel ele não tivesse continuado com Deus, aqueles homens maus, porque uma pessoa que não se agrada das coisas de Deus e quer atrapalhar a obra do Senhor, ela não tem um coração bom. Ela pode até mudar, porque o Espírito Santo trabalha no coração e na mente das pessoas e é Ele quem convence. Não somos nós. Nós falamos da palavra, nós falamos da vontade de Deus e como é bom ouvir a palavra de Deus. Como é bom seguir as coisas que Deus fala com a gente. Porque Deus fala diretamente com os seus filhos. Só que aquelas pessoas que querem atrapalhar o propósito do Senhor, eles estão sendo inocentes úteis, como aqueles homens. Aqueles homens, eles ficaram com inveja de Daniel, porque Daniel é um homem íntegro, ele estava a serviço do rei. Daniel tinha dons porque ele revelava sonhos, ele tinha o dom de revelar os sonhos do rei e tudo que Daniel fazia, que Deus capacitou e deu a sabedoria para Daniel, e por isso ele se destacou, não foi um mero acaso. É que Daniel buscava a Deus.
Daniel não deixou Deus lá em cima e ficou vivendo a vida dele, e depois, quando ele precisou, o Senhor fechou a boca dos leões. Não foi assim. Daniel servia a Deus. Daniel conversava com Deus e Daniel falava de Deus para as pessoas. Tanto que quando os invejosos quiseram destruir a vida de Daniel, eles já sabiam que só podia ser atrapalhando a intimidade de Daniel com o Deus de Daniel. Então Daniel não guardava segredo da fé dele. Pelo contrário, ele falava para todos da fé que ele tinha em Deus e que era Deus que tinha dado a sabedoria para ele. E era Deus que andava com ele. Ele não andava sozinho. Ele tinha um Deus todo-poderoso, um Deus vivo, que, como o rei falou, que livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões, porque Daniel não se escondeu. Daniel falou assim: eu não vou deixar de falar com o meu Deus, o meu Pai, por causa de homens. São uns fofoqueiros, eles vão falar para o rei depois vai me mandar prender, mas Senhor, me socorre, tem misericórdia de mim. Claro, Daniel orou, conversou com Deus e falou para Deus: eu não vou deixar de falar com o Senhor. Nós não podemos ficar fazendo coisas erradas, aí não podemos, mas desagradar os homens e agradar a Deus, isso é o correto. Não tirando, vamos dizer, você está casado, casada, aí você vai largar tudo na sua casa e você vai viver direto na igreja, não vai mais cuidar da sua casa, da sua família, e você vai ficar direto fazendo o trabalho da igreja. Na igreja já tem os pastores, já tem as pessoas, cada um tem a sua função. Não é para largar tudo e ficar fazendo o trabalho dos outros. Não é isso. É que você não pode largar a sua intimidade com Deus. E se você puder ajudar na igreja, vai e ajude. Você jovem, comece a fazer algo, se dedique, fale na sua igreja: eis-me aqui, eu quero fazer algo para o Senhor. Você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. Quando a gente se dedica a algo de Deus, Deus cuida de todo o resto para a gente, de todas as áreas das nossas vidas. Você tem que ver qual o propósito de Deus, conversar com Ele. Conversa, faz como Daniel, seja íntimo de Deus. A melhor coisa do mundo é quando a gente se torna íntimo, porque a gente sabe conversar com quem tem intimidade, a gente tem temor, porque temos que ter temor, que é o santo dos santos, não é de qualquer jeito. As coisas de Deus a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que ter muito respeito, tem que ter decência, muita excelência e o temor do Senhor. E quando a gente sentir que está errando em algo que não está agradando a Deus, a gente corre e fala: Senhor, o que eu estou fazendo? Eu estou te agradando? O que eu estou fazendo? O que eu faço para te agradar? Onde é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar cuidando da minha família? Como que eu posso melhorar cuidando de mim? Como eu posso ser uma pessoa que eu dê bons exemplos para os outros? Para que quando os outros olharem, falem assim: nossa, Deus fez uma transformação na vida dele, na vida dela. Você, jovem, que está escutando esta oração, ou que alguém vai te passar essa oração, Deus tem propósitos na sua vida. Porque se essa oração chegar para você ouvir, é porque Deus está falando com você.
porque você é o futuro da nação. Amanhã é você quem vai mostrar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus irmãos, para aquele que não conhece a Deus. Você vai mostrar quem é o Deus de Daniel, que ele vai transformar a tua vida e vai transformar a vida de muitos. Creia nisso. Você é muito especial. Deus está falando com você, jovem. Não desista dos seus sonhos. Tenha uma intimidade com Deus. Vá para o seu quarto ou vá para o banheiro. Vá para a sala, vá para o quintal da sua casa. Olhe para o céu. Converse com Deus. Fala dos teus sonhos. Fala dos teus desejos. Fala da tua vontade. Pede para Ele. Deus ama todo aquele que o busca e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala assim: Deus, eu vou te dar um exemplo. Você fala assim: Deus, me ajuda. Aí você fala o que você está precisando. Se você está precisando orar para casar, pede uma mulher de Deus, que Ele envie uma mulher que seja enviada por Ele, para que você case e que você forme uma família firme na rocha, daquelas famílias que para a vida inteira, não para experimentar, para dizer assim: se der certo eu continuo, se não eu separo. Você que é jovem e que você sonha com casar, ter sua família, peça para Deus, não escolha o seu marido, peça para Deus escolher. Fale: Deus, coloca na minha vida uma pessoa enviada por Ti, que eu não sei escolher, Pai, escolhe por mim, tira do meu caminho todo aquele que pode atrapalhar os meus sonhos, que pode destruir a minha vida, que não vai ser um bom pai. Fala: eu quero um homem, um marido enviado por Ti. Cria a tua intimidade como Daniel. Você não vai ser enganado, você não vai ser enganada. Aqueles homens, eles tentaram corromper Daniel. Daniel não se corrompeu para fazer coisas erradas junto com eles. Eles viram que Daniel era um homem honesto e um homem de fé, um homem temente a Deus. E eles se revoltaram e ficaram com inveja e quiseram matar Daniel. Aí você pode falar: eu não quero isso para mim não, porque aí as pessoas vão ficar com inveja, vai querer o meu mal, se eu começar, porque também tem essa, se a pessoa começa a melhorar de situação, ela começa a subir degrau por degrau, ela vai atrair olhares, ela vai atrair pessoas que não vão ficar felizes, porque não é todo mundo que fica feliz com o sucesso do outro. Mas você tem que continuar igual Daniel. Você não pode mudar, não pode parar. Vê se ele ficou com medo. Aí você fala: mas aconteceu aquilo no passado. Quantas pessoas dão testemunhos de milagres, de uma vida de sucesso mesmo, sucesso, que não tinham nada, que viviam uma vida de choro, de angústia, de passar necessidade, de sentir que não valia nada pelas coisas que escutavam, e Deus fez a transformação na vida dela. Isso não é a nossa preocupação. O nosso direcionamento é conversar com Deus, é buscar a nossa intimidade, porque o nosso foco está em Deus. E todas as áreas das nossas vidas, ela é transformada. O que precisamos, jovens, que eu estou falando agora com vocês, e com pessoas de todas as idades, porque quantas pessoas acham que não tem mais jeito para a vida delas,
E é puro engano do inimigo. O inimigo, ele faz o trabalhar dele, coloca na cabeça dos jovens, coloca na cabeça de pessoas de qualquer idade, até na cabeça das crianças. Tem crianças achando que não serve para nada, que não prestam, e falam cada coisa que dá muita assim, a gente fica com o coração partido mesmo, dói na gente, porque quando eu era criança, a gente não pensava nisso, a gente só pensava em brincar, se divertir, jogar bola, tomar banho de rio, brincar na rua, ir para a praia, na cidade, correr bastante, jogar bola. Eu, menina, eu jogava muita bola na rua, vôlei, futebol, brincava de esconde-esconde. Hoje as crianças, elas têm depressão, síndrome do pânico, porque tem que ficar presa, porque tem que ficar trancada, porque é perigoso. Tudo hoje em dia é perigoso. Tudo as pessoas ficaram com muito medo umas das outras e as crianças têm que ficar cada uma em suas casas. Mas assim, aí é com o celular e às vezes escutam coisas que não deviam enfim, mas precisamos ensinar. Você vale muito. Você é filho e filha de Deus, do Deus Todo-Poderoso, aquele que muda uma situação em 1 minuto. Ele é o Deus do último minuto. Quando você pensa que não tem mais jeito, acontece um milagre na sua vida, porque já aconteceram vários milagres na minha vida. Eu passarei a noite inteira aqui falando para vocês. Vocês jovens, crianças, comece a conhecer a Deus. Comece a conversar com Deus. Você não sabe bater um papo legal com seus amigos? Vai com respeito, porque Deus é um Deus de excelência. A gente não pode falar com Ele de qualquer jeito. Temos que ter o temor do Senhor. Não podemos falar coisas que não deve com Deus, mas conversa com Ele. Ele é teu Pai. Você não está sozinho. E ainda tem mais, olha, tem mais vantagens para a gente hoje em dia do que no tempo de Daniel. Daniel nem tinha Jesus do lado de Deus. Hoje a gente ainda tem Jesus do lado de Deus, intercedendo por nós. Ele está lá, é na palavra do Senhor, eu não estou mentindo. Ele está olhando para a gente e quando você faz um pedido e Deus fica assim, olha, será que está no tempo? Aí Jesus fala, Pai, olha por ele, vamos ajudar. É intercedendo, ele intercede. Conversa e pede tudo, Pai, em nome de Jesus. Você vai ter que pedir em nome do Filho dele, porque está na Bíblia, está escrito, tudo que você pedir em nome de Jesus, ele te dá. Agora, cuidado com o que você vai pedir. Não peça coisa errada, peça a coisa certa. Porque às vezes você está namorando com uma pessoa que lá no futuro Deus vê que não é legal e você insiste tanto e aí Deus te dá, aí depois você fala, eita, não foi legal. Pede para Deus escolher, pede para Deus. Ele faz tudo certo, porque Ele vê lá na frente o que a gente não vê. Ele é o Deus do passado, que Ele continua sendo, Ele não muda. E o melhor, Ele não muda. Ele é o mesmo Deus de Davi, que Davi foi com uma pedrinha, derrubou aquele gigante. Quem foi que derrubou o gigante? Claro que foi Deus. Mas Davi era igual Daniel. Davi tinha uma intimidade com Deus. Moisés também ficou na frente do mar. Por quê? Porque Moisés conversava com Deus. Tantos homens, heróis da fé. Seja um herói da fé do futuro, do seu futuro. Olha, lá no futuro, eu não vou mais estar aqui. Eu espero ainda viver muito com a graça do Senhor. Eu peço a Deus vida longa com saúde e que o Espírito Santo de Deus me use, porque você ainda tem, nós temos, que eu tenho que falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Se você fizer a coisa certa e agradar a Deus, tudo que você pedir ao Espírito Santo, ele vai te ajudar.
você pode conversar, é o melhor amigo da gente. Eu converso com o Espírito Santo de Deus o dia inteiro. E isso não é loucura não, tá? Ele está dentro de você, ele está dentro de mim. Agora, se a gente fizer coisa errada, ele fica triste e vai embora. Porque o Espírito Santo já está falando, ele é santo. Ele gosta das coisas certas. Mas quando a gente erra, a gente pede perdão e ele volta. Porque ele sabe que a gente é falho. Mas não vai ficar falhando e dando desculpa toda hora. Só que a gente tem muita coisa boa com Deus. O Deus da gente é um Deus vivo, é um Deus poderoso. E tudo que a gente pede em nome do Senhor Jesus, se for para o nosso bem, Ele dá. Se Ele não te der, é porque aquilo não era para o teu bem. Eu tenho uma notícia melhor do que essa. Ele te dá um melhor, uma coisa melhor do que o que você pediu. Às vezes a gente pede uma coisa, aí a gente não recebe, é desse jeito. Aí a gente fala, nossa, porque eu pedi tanto, mas eu pedi tanto, por que Deus não me deu aquilo? Aí passa um tempinho, quando a gente recebe, foi melhor do que aquilo que a gente pediu. Olha o que aconteceu com Daniel. Daniel, além de Deus preservar a vida de Daniel, Daniel subiu de cargo e Deus livrou Daniel de todos aqueles homens. Claro que hoje, com a vinda de Jesus, nós não pedimos a morte de ninguém, não podemos pedir. Outra coisa que eu preciso te ensinar, jovem, nunca queira o mal do outro, porque quando a gente deseja o mal do outro, se alguém fez mal para você, aí você fala assim, é difícil perdoar, é tão difícil. Mas se você disser assim, Deus, Pai, eu não quero que o Senhor faça mal para ele, mas eu quero que o Senhor afaste ele do meu caminho. Não deixa que ele me faça mal de novo. Eu quero paz na minha vida, mas eu não desejo o mal dele. O Senhor me socorre? Fique em paz, porque Deus é contigo sempre. Quando a gente não pede o mal do outro, nossa, é uma bênção enorme na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo livramento e pelas bênçãos derramadas na vida dos teus filhos. E por todo aquele, Pai, que estava com medo de falar da tua palavra, e o Senhor vem com teu amor e poder, abre a boca dos teus filhos, Pai, para que eles falem da tua palavra, principalmente os jovens, Pai, que chegam e que ficam com receio, e que o Senhor entregou dons, e eles têm dons, Pai, o dom da palavra, o dom do discernimento, tem sabedoria. Pai, abre o caminho do futuro desses jovens, Pai. Abre os caminhos, Pai, para a tua glória. Abre os caminhos de todos aqueles que te buscam e daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que esta oração, Pai, chegue na mão deles, para que eles se sintam bem, se sintam amados e para que eles comecem a te conhecer. Pai, não deixa que os teus filhos não te conheçam, eles precisam te conhecer. Pai, em nome de Jesus, afasta de nós, das nossas famílias, dos nossos lares, dos nossos caminhos, nossos veículos. Pai, todo o transporte, Pai, nos protege, Deus, da maldade humana e espiritual. Faz cair por terra toda a cilada do inimigo nas nossas vidas. Nos dá livramento, Pai, como livraste Daniel da cova dos leões, da boca dos leões. Pai, em nome de Jesus, protege os jovens, protege o futuro das nossas nações, Pai. Nós te entregamos os sonhos, os projetos, tudo, Pai, dos teus filhos, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens, sejam os idosos, pessoas de todas as idades, Pai. Nos protege, Deus, protege os nossos sonhos, nos abençoa com teu infinito amor. E mostra para os teus filhos, Pai,
que és o mesmo Deus de Daniel. E agora ainda temos mais. Temos Jesus, temos o Espírito Santo. Ó Santíssima Trindade, nos abençoa com teu infinito amor em nome do Senhor Jesus. E me ensina, Pai, me capacita a levar a tua palavra para que todas as pessoas de todas as idades te conheçam o verdadeiro amor, que é o de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.